que a gente entende muito da logística e pouco do marketing digital. Qual seria o melhor passo ou o primeiro passo para que a gente começasse a ter mais visibilidade? E aí, pessoal, mais um episódio do Papo na Praça, o podcast do Pegos pelo Tráfico, que vai falar sobre marketing digital, vai falar sobre negócio e vai apresentar para você que está aqui na Praça Capital ou na Redondeza as empresas que fazem parte desse condomínio, as pessoas que fazem parte das empresas. E batemos um papo massa hoje com o Thiago. Thiago é da DM Express, Soluções Express, empresa de logística aqui do condomínio, a central de correios, Exato. o cara das entregas, o cara que todo mundo vai reclamar quando chega um e-mail do Mercado Livre, que manda carro pro Nordeste. Tiagão, se apresenta, conta um pouco da tua história. Bom dia a todos, né? Bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é Thiago Lins Donato, eu sou sócio proprietário da DM Soluções Expressas, né? A minha sócia é minha esposa, Fabiana Leite Marcondes Donato. Eu estou no ramo de logística há 16 anos. Massa. Né? Mas a logística vem comigo desde os 12. Desde os 12? Desde Como os assim? 12 anos. Eu morava em São Paulo, né? Na região de Ibiúna. Meu pai era caseiro e meu pai por muito tempo trabalhou basicamente meio que confinado àquela chácara e tinha algumas restrições, o condomínio é muito severo. E aí meu pai decidiu sair do trabalho, do emprego e vir para Pedreira, voltar para onde a família dele teve muito tempo ali, né? Então a gente voltou para Pedreira. Eu nasci em Pedreira, né? Hoje eu tenho 37 anos, mas eu nasci em Pedreira. Mas a gente foi criado na região ali de Ibiúna, São Paulo, dentro da capital. E aí, com 12 anos de idade, meu pai decidiu voltar. Dos 11 para os 12, meu pai decidiu voltar. Quando a gente voltou para Pedreira, meu pai montou uma fabriquinha de bonecas de porcelana. E na época era o auge, né? Teve um auge das bonecas de porcelana aqui na região. Principalmente em Pedreira, que era a capital da porcelana. Né? Hoje acho que deve ser mais Porto Ferreira. Porto Ferreira. Porto Ferreira tem muito hoje, mais do que Pedreira. Mas aí a gente na época era o auge em Pedreira, a flor da porcelana, as bonecas. E aí meu pai voltou junto com meu avô, né? E com o pai dele, voltou para Pedreira e construiu aí a fábrica. Só que a fábrica deu errado. Meu pai tomou um calote muito grande e acabou perdendo tudo. Então, tudo aquilo que ele tinha economizado durante os anos que trabalhou em Ibiúna como caseiro, ele acabou perdendo. E aí, com 12 anos, meu pai falou assim, sentou eu e meu irmão na época, era só eu e o Rafael na época, sentou pra mim e falou assim, olha, o pai, se possível, vai ter o que comer e aonde dormir. Porém, se você quiser comer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente, você vai ter que trabalhar. Então, com 12 anos, eu comecei a trabalhar para fora. Até então, até dos meus 5, 6, eu sempre ajudei meu pai, né, lá na chácara, varrendo, fazendo as coisas. Porém, depois comecei a trabalhar para fora mesmo com uns 12 anos de idade. E eu brinco que eu era o Pix da época. Porque eu trabalhava com uma senhora que ela fazia telemensagem. É bem velho, né? Telemensagem. Passar aquela ligação, aquela mensagem emocionante. E eu comecei na época, a Leninha fazia a telemensagem, passava e eu ia na hora depois cobrar o cliente. Receber do cara que mandou a mensagem. Isso, exatamente. E aí acontece, então eu tinha que ter um cronograma de um roteiro de endereços da cidade. E ali eu pegava, com 12 anos, eu com a minha bicicletinha. Eu tinha uma Monarch BMX e ia com a Monarch rodando o Pedreiro inteiro recebendo as telemensagens. O Thiago, começar a trabalhar com 12 anos, se falar isso hoje, o povo já arrepia, porque hoje tudo não pode, né? Na nossa época podia. Na nossa época isso te fez mal? Nem um pouco. Pelo contrário, né? A gente dá... Hoje
vendo aquilo que aconteceu na minha vida, eu dou mais valor, né, hoje nas coisas. E pela luta, pela tudo aquilo que a gente passou, a gente tem uma bagagem muito grande. E não fez mal, pelo contrário, nos deixou mais esperto, né? Você tinha que se virar, você tinha que aprender, você estava ali desgrudado do pai e da mãe. Então você tinha que ter proatividade, porque senão você não conseguia desempenhar o trabalho, não conseguia fazer. Você tinha que pedir uma informação, isso dá mais comunicação com as pessoas. Então você tinha que parar. Como eu não conhecia tanto a cidade, eu tinha que ir com um mapa, olhando, observando o mapa da cidade, qual rua encaixava em qual rua, qual rua era, qual travessa era travessa de qual rua. Então, assim, me deu uma desenvoltura muito grande. Não foi ruim, pelo contrário. Me fez mais esperto, mais ligado, mais atencioso com as situações. Você, então, é da logística da época do mapa de papel, então. Do mapa de papel. Tinha que ter um mapinha da cidade de Pedreira. Aí você pegava as principais e depois ia ajustando com as paralelas. Tiagão, e assim, a produção me passou aqui que você é pai, casado, tem 2 filhos. Qual que é a idade dos teus filhos? Eu tenho um filho de 11 anos, semana que vem faz 12. E vai pro trabalho, não? Tá vindo com o trabalho pro pai. Tá de férias, tá vindo trabalhar. Tá pegando o mesmo caminho. Mesmo caminho. Tô pegando porque fez bem. Dá uma desenvoltura. E eu tenho uma pequenininha de 1 ano e 10 meses, que tá tacando terror. Quando vem pra cá, cata as caixas, joga todas as caixas pra cima. E a minha esposa, Fabiana, que ela que me deu força pra começar o negócio. Tá, vamos falar um pouquinho da DM, assim, porque eu sou inquilino aqui na praça, né? A gente tem 2 escritórios. Eu já pedi para receber mercadoria no meu endereço, já pedi para receber mercadoria no seu endereço. Tem essa opção lá no Mercado Livre, né, de escolher onde quer retirar a mercadoria e tal. Mas essa ideia de ser uma central de logística, ela é pouco desenvolvida no condomínio. Então, conta um pouquinho do que é que a DM tem de relação com o condomínio, quais as transportadoras que vocês representam, quais os serviços que vocês oferecem. A gente estava conversando mais cedo aqui, você falou que você mandou uma Chevy 500... Uma Chevy 500 do Nordeste. Então é de carta a caminhonete. A caminhonete. Escolhe o que você quer fazer e vamos embora. Conta pra gente. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui no condomínio, eu cheguei com a apresentação de uma organização de correspondências e encomendas. Como eu fui carteiro durante 8 anos, trabalhei nos Correios durante 8 anos, e lá eu desempenhei todas as funções que eu podia desempenhar dentro da empresa. E aí, assim, eu trouxe essa ideia, esse conceito, porque eu via muita dificuldade nos condomínios. Quando eu cheguei no condomínio Praça Capital, eu criei a DM Soluções Expressas em 2016, cheguei no Praça Capital aqui, no mesmo ano, 2016, explicando, e alguns condomínios da região explicando os benefícios de ter uma empresa especializada no ramo, no setor. Quando, na época, tinham outros administradores, eles ouviram a ideia, gostaram da ideia, porque aqui no condomínio a gente tinha um índice de extravio muito grande. Parece muito bobo, mas o índice de extravio era muito grande. Um condomínio que, antigamente, a logística chegava na portaria, da portaria para as recepções e das recepções para a sala. Uma logística que era muito fácil, muito simples. Porém, havia muito extravio. Então, assim, um porteiro desempenhando papel de correspondente ou de um carteiro. Não tem como, né? O que a gente trouxe ao condomínio era uma pessoa ligada ao ramo de logística, de correios, trazendo o desempenho de correios para dentro do condomínio. Então, foi isso que a gente apresentou para o condomínio e o condomínio achou muito bom, muito legal. Hoje a gente tem essa parceria aonde a gente faz o recebimento de correspondência, faz a alocação dentro de uma sala especializada, a gente faz o controle com a listagem do condomínio, daquilo que precisa ser entregue. A gente tem um controle de cada cliente que chega no dia e a gente tem a distribuição e o controle por fotografia também. Então a gente tem vários sistemas para não perder e não extraviar essa encomenda. Para não perder o que chega. Para não perder o que chega. Parece uma coisa simples, mas o cara que está esperando chegar uma peça, um documento, um cheque ou uma compra no Mercado Livre, o fato de saber que pode mandar para cá que vai chegar na sala é legal, né? É legal. E outra coisa, o que aconteceu com o condomínio?
o pessoal sai em final de ano de férias coletiva, ou no meio do ano de férias coletiva. Então, assim, eles podem sair, muita empresa faz compra, continua comprando, porque quando volta precisa abastecer algumas coisas dentro das empresas aqui, dos condôminos. Então, assim, a gente recebe, guarda, quando a pessoa volta, né, dessas férias coletivas ou de uma viagem, alguma coisa assim, ele dá um start para mim, Thiago, eu voltei de férias, ele recebe normalmente, então não tem extravio. A pessoa recebe normalmente as suas correspondências, mesmo estando fora do condomínio. E quem quer mandar correspondência? Hoje também pode, né? A gente já está com esse trabalho, a gente está desde 2016 aqui, a gente está indo para 7 anos dentro do condomínio. Então, há 7 anos mesmo, aos mesmos 7 anos, a gente já começou a desempenhar esse papel de envios. Então, caso a pessoa precise de um envio de correios, de uma FedEx, uma UPS, envio nacional, envio internacional, a Chevy 500 também. A pessoa falou para mim, Thiago, eu preciso enviar uma Chevy 500 lá para o Espírito Santo. Eu vendi ela, preciso entregar lá pro dono. E aí, assim, eu vou atrás das transportadoras, dos melhor custo-benefício. Então, eu apresentei para ele, olha, eu tenho transportadora tal, sem seguro. Eu tenho transportadora tal, com seguro. O valor é esse, o valor é esse. Então, a gente faz um apanhado uma cotação bem apanhada com várias outras transportadoras e oferece os melhores serviços. Achar a melhor solução. Achar a melhor solução. Por isso que a gente falou, soluções expressas, né? Tiagão, e caos, velho? O povo gosta de caos. O que tem de caos que não comprometa ninguém aí? Encomendas estranhas? Encomendas estranhas. Aqui, o que acontece? O Praça Capital tem... Como o pessoal sabe que aqui chega e aqui não perde, acaba acontecendo muita questão da gente ficar doido aqui. Chegou a encomenda no nome de João da Silva, mas esse João da Silva não está no condomínio. Não está na listagem de pessoas vinculadas ao condomínio, não está vinculado a empresas que saíram do condomínio e a gente não consegue achar esse João da Silva. O que acontece? A pessoa pega o vizinho do vizinho do vizinho do vizinho e mandou para cá. Eu falei, aí a gente fica assim, perdido, mas acontece muito. O amigo do marido manda pra cá, correspondência. O vizinho, a prima, manda tudo pra cá e a gente fica perdido. E aí acontece, muito da gente ficar sem saber o que fazer. É muito complicado essa situação, mas assim, é um caos que acontece toda hora. A falsa comunicação de entrega. As empresas hoje, para não perder o prazo e para não ter qualquer tipo de... E generalizada, todas elas, as empresas de envios, né? Seja as grandes conhecidas, né, as plataformas conhecidas, ou seja, as pequenas transportadoras, eles colocam como entregue. E quando você chega aqui, a pessoa chega para nós, Thiago, recebeu uma encomenda. Não recebi. E fica aquele bate-papo, aquele bate-boca, e não recebeu, não, moça, eu tenho tudo certinho. Teve eu recebo tudo certinho, e aí fica aquele bate-boca e sem saber o que fazer. E aí a gente fica sempre naquela saia justa, que é aquela questão muito ruim de acontecer. E o que mais? Teve um que foi muito, muito complicado, um caos muito complicado. Conta pra gente aí, que a gente quer. O que acontece? Para que o povo também, isso também vale como um ensino para as pessoas, né? Porque ninguém vai saber de tudo sobre logística, né? A não ser quem trabalha com logística. Então, assim, desde a minha época de Correios, eu sei que alguns bancos mandam correspondências por Correios, outros bancos por serviço de transportadoras. E aí, o que aconteceu? Uma moça que era uma cliente aqui do Londres, ela me acusou de que eu tinha roubado o cheque dela. Cheque, na época do cheque ainda. Na época do cheque. Meu talão de cheque chegou, e você roubou, tá com você, e a pessoa me acusando. Eu falei, não, moça, que banco que é? É o banco tal. Eu falei, não, mas esse banco tal é transportadora, não é Correios. Não, é Correios, falaram que tá entregue. E ela desceu lá na administração, fez um barraco na administração, foi na recepção do Nova York, gritou, esbravejou, chamou o síndico, todo mundo ela chamou. E foi um Deus nos acuda aqui. E chamou tudo, e eu falei, gente, não tá, eu tenho controle, não entreguei, não recebemos, a gente, se tivesse recebido, tava entregue. E aí a pessoa brigou. Aí eu falei, moça, conta os dias, daqui a pouco aparece seu cheque.
E aí chamou o antigo zelador, chamou eu pra conversar e falou, você não tá com cheque mesmo? Eu falei, não. Pra que eu vou ficar com cheque? Pra que eu vou pegar alguma coisa? Eu ganho muito mais trabalhando do que roubando alguém. E aí a pessoa foi. Passou 3 dias. O motoboy bateu aqui no bloco dela. E aí ela recebeu o cheque dela. E ela voltou lá? Não voltou. Não voltou, Não né? volta. As pessoas não voltam. Cara, isso tem um pouco... Dá um gancho pra gente aqui pra falar um pouco da tua história, assim. Uma das coisas que você marcou aqui como área de interesse, o que gostaria de discutir, é milagre. Quando a gente fala de milagre, a gente fala de vida com Deus, também tá aqui marcado. Perdão, talvez seja uma das coisas mais difíceis de trabalhar, quando a gente fala, né, de vida com Deus. E a tua trajetória com Deus, como é que é essa história? Você vem de família cristã, se converteu no meio do caminho, teve que apanhar um pouco? Na verdade, eu apanhei muito da vida e... Na verdade, não apanhei. Na verdade, foram escolhas. Uma coisa que eu aprendi com um pastor meu é o DDD. Né? Lembra do DDD? DDD 019, DDD 011. O DDD é o Decisões Decidem Destinos. Então, tudo aquilo que você decidir fazer, né, toda decisão que você toma, tem uma consequência, e dessa consequência, né, pode ser boas ou pode ser ruim. Da mesma forma que ali você tem na passagem, no Velho Testamento, você tem a decisão de Ló deixar Abraão e ir para um caminho que ele achou muito mais legal, né, mais bonito, mais verde, aquela campina era melhor para ele. Então, Ló, a gente sabe que Ló chegou a Sodoma e Gomorra, uma cidade totalmente perdida, aonde quase ele é destruído junto com a cidade, né? Salvo pela intercessão do próprio Abraão. E aí, assim, o que acontece? A minha vida, quando a gente veio para Pedreira, né? Saiu de São Paulo, veio para o interior. Quando a gente chegou aqui, meu pai montou a empresa. Dessa empresa faliu. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. E eu trabalhei com com cobrança de telemensagem, com panfletagem. Eu fui trabalhar em mercado. E eu sempre vim trabalhando na parte de logística, organização, né? Trabalhei com reposição de mercado. E aí, assim, e eu, por um tempo, eu me afastei. Fui indo. E por um tempo eu me afastei da igreja. Não é na igreja, eu me afastei da presença do Senhor. E até que eu ia para os cultos e eu via as pessoas emocionadas, as pessoas chorando, e as pessoas ali resgatadas pelo Espírito Santo. E eu não tinha esse amor, esse carinho, eu não tinha esse coração quebrantado. Até que um dia eu descendo, porque eu tinha um grupo de amigos da igreja, eu sou baterista, então muita gente não sabe, eu sou baterista, eu era baterista da igreja. E aí a gente sempre saía da igreja do culto e ia pra praça. Mas sabe como que é jovem de igreja? Vai mais pra bagunçar do que, né, do que pra realmente fazer alguma coisa boa. É coisa de jovens, a gente entende. E uma dessas descidas, né, saída do bairro lá, do bairro Jardim Triunfo, descendo pro centro com a molecada, a gente topou com um senhor, um morador de rua, no posto 24 horas em Pedreira. E ali esse senhor falou assim, olha, toca uma música do Matos Nascimento pra mim. A gente ficou admirado, porque como ele sabia de Matos Nascimento, uma coisa tão meio que específica de cristão, e aí a gente falou assim, o que tá acontecendo com você? Ele falou assim, eu sou desviado. Eu tô aqui, né, e eu tô numa situação lamentável, mas eu sou desviado, eu conheço a palavra do Senhor. E nisso a gente começou a louvar, a tocar ali pra ele, tal. E Deus usou aquele bêbado, aquele morador de rua, porque ele tava bêbado, ele também morador de rua, o Deus usou ele pra falar comigo. Ele olhou pra mim assim, você é uma pessoa de coração muito duro, você não consegue se quebrantar na presença de Deus, mas Deus está mudando a sua história. E eu tinha meus 16 anos para 17 anos. E a partir daquele momento, Deus começou... Até agora, onde falar, eu começo meio que chorar, porque foi algo que hoje eu não consigo chegar na presença de Deus sem chorar, sem me quebrantar. Então é uma coisa muito forte. Então eu lembro até hoje que Deus usou
um morador de rua, para falar comigo. E aí, nunca mais eu vi aquele homem, mas assim, a gente fui pra igreja, saía pra igreja, ia, no momento de mocidade ia pra igreja, saía da igreja pra balada, fiz muito isso. Ia pra igreja, da igreja saía pra balada, e sim aquela vida ativa com Deus. Até que um dia, pela misericórdia dele, num culto, na igreja, na Assembleia de Deus, na prainha, que eu estava, veio um pregador de fora, um pastor, que até hoje eu gostaria de saber quem que ele era realmente, mas nunca mais eu tive contato. E Deus pregou, e ele pregou sobre a madeira, né, que foi construída a Arca da Aliança. A madeira de acácia, que era uma madeira muito boa, porém ela tinha muitos nós. Era muito difícil de ser trabalhada. E aquele culto, Deus, uma palavra linda, maravilhosa, e aquele culto lindo, 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 e Deus usou mais uma vez aquele pastor. E aí aquele pastor falou assim, esse culto, a igreja estava lotada. E aí aquele pastor falou assim, esse culto é para você. Ele falou assim, aí ele pediu para me levantar, ele falou assim, esse culto é para você, essa palavra é toda para você. Porque Deus tem algo grande na sua vida, mas é muito difícil de você ser trabalhado. E então, naquele dia, realmente, eu me quebrantei. Aí eu falei, não, tem algo diferente para minha vida. E, como muitos jovens, né, já tive pensamentos de tirar minha vida, sempre fui taxado que eu nunca seria nada. Então, foi muito complicado. A minha infância, trabalhando muito novo, e a minha adolescência, meio que na rebeldia com Deus, né? Ter saído de São Paulo e ido para o interior, isso pesou? Não, pelo contrário, eu acho que foi muito bom, porque eu acho que às vezes as coisas em São Paulo, cidade grande, capital, fica muito na teoria. E no interior você tem que ter prática, porque você tem que se virar. Porque se você não se vira, você não faz acontecer. Então, às vezes eu acho que em São Paulo eu vejo alguns parentes muito na teoria, mas não passa um terço do que você passa no interior. Não sabe o que você tem que se virar, correr atrás, se desprender, abrir mais a mente do que uma capital, porque as informações nas capitais chegam muito mais rápido, muito mais fácil. E no interior, não. No interior você acaba ficando preso, refém de um convívio ali. É aquela fofoquinha da vizinha, você espera aquela vizinha saber daquela notícia pra você souber através da vizinha fofoqueira. Então, assim, você tem que se virar, você tem que fazer acontecer. Você não ficou preso no interior, você Não rompeu. fiquei preso, eu rompi. Eu gostava da vida pacata, da questão da segurança, a questão de você ter amigos, você poder sair e voltar para casa tranquilo, mas eu gostava de romper aquele pensamento limitado, porque querendo ou não, no interior você tem aquela mentalidade limitada. Se você não faz, não acontece, né? E às vezes aqui o que acontece? O que se apresenta para você no interior? É aquela mesma empresa que você vai trabalhar na mesma empresa, seu pai trabalhou, você vai trabalhar, né? Acontece muito isso. Sim. Então, aquele emprego ali e aqui, e eu queria romper isso. Eu via que a cidade era boa, né? Pedreira é uma cidade muito boa para se viver, por questões de segurança, não tem tantos crimes, não é uma cidade muito violenta, mas você tem aquela questão da mentalidade pequena. Então, o que você tem que fazer para você crescer? Quem tem vontade de crescer, que nem meus amigos, é estudar e sair fora de Pedreira. Eu tenho uma história parecida, Thiago. Eu era de Campinas, né, um grande centro. E a minha família teve um problema financeiro, uma quebradeira, e a gente teve que ir se esconder no sítio, em Louveira, que é interior do interior, né? E é bem isso. Eu tenho gente que estudou comigo lá na 7ª, 8ª série, que está fazendo a mesma coisa até hoje. E continua lá, enfincado lá, e não vai sair de lá nunca. E ter passado por lá me fez bem, mas sair de lá fez mais bem ainda. Não, mas é aí que eu falo, que assim, nas grandes capitais você tem muita informação, e você fica ali, né, recebe muito mais rápido, e às vezes você vê muitas pessoas também estagnadas, porque são tanta informação que você não consegue fazer nada. Mas no interior, para você você tem que romper. Então, eu acho que você vindo para o interior, você tem que romper aquelas expectativas ali e sair fora, né? Então, você acaba crescendo muito mais que quem está na capital. E hoje você mora onde?
Hoje eu moro em Jaguariúna. Jaguariúna. Hoje eu moro em Jaguariúna. Cheguei a morar aqui em Campinas durante um ano, no nascimento da minha filha, mas voltei para Jaguariúna. Que é bem próximo de Pedreira, para quem não Bem conhece, próximo de Pedreira. tá pertinho. Então a gente povoou ali a região. Meu irmão tá em Amparo, meu pai tá em Pedreira, eu tô em Jaguariúna, nas 3 cidades aqui, Circuito das Águas. Tiagão, conta pra gente assim, como é que alguém que quer começar nesse segmento hoje, qual que é, dá um hackzinho aí, dá uma dica aí porque a gente é ouvido, né, por pessoas que empreendem, usam o digital para empreender, vão ter um monte de dúvida com relação à logística, né, a meios de entrega e tal. E talvez alguém que queira ser a central de logística de outras pessoas, vamos dizer. Como que é o caminho aí? O caminho é bem assim, é complicado, porque você tem que se disponibilizar, você tem que ter um bom network. Você tem que se disponibilizar a fazer, né? E na logística, geralmente é tudo pela hora da morte. Sempre alguém esqueceu de avisar e que precisava de alguma coisa, precisava coletar em algum lugar, precisava receber. Então, assim, é tudo sempre de última hora. Tudo para ontem. Tudo é para ontem. Então, a pessoa tem que ser uma pessoa flexível, maleável na questão de procurar entender a situação dos clientes. Não ficar preso, como a gente da DM Soluções Expressas, a gente não é preso a um único segmento. Né? A gente tem motoboys, transportadoras, todas elas, a gente tem contrato, a gente tem parcerias com todas elas, né? no Brasil todo. A gente tem envios nacionais, FedEx, UPS, DHL. Então, assim, eu ofereço para o cliente um leque de opções. Olha, eu tenho a DHL, que tem um custo-benefício. A gente tem a FedEx, tem um outro custo-benefício. Então, que nem hoje, só um exemplo. A DHL, ela tem um transporte mais em conta do que a FedEx. Porém, ela tem uma limitação por conta de alguns transportes químicos ou alguns transportes de materiais específicos. Agora, a FedEx já não tem isso. A FedEx tem os seus próprios aviões, então ela consegue fazer esse serviço mais qualificado do que a DHL. Porém, tem um custo um pouco mais alto. Aí você tem o benefício de um, custo mais baixo do outro, e você tem que dar na mão do cliente aquilo que ele precisa. Tirando a Chevy. Qual foi o item mais estranho que você já despachou? Nossa, a gente despachou barraca inflável, paralama de carro, pneu. Nossa, a gente despachou de tudo. Coisa de sex shopping, brinquedos, tudo que a pessoa precisa a gente fez já. Aqui na praça, Thiago, você conhece praticamente todo mundo, né? Você entrega correspondência em todos os blocos. Os blocos. As pessoas têm bastante dificuldade para entender o tipo de gente que está aqui dentro. Sim. Então aqui tem empresa do quê? Aqui tem empresas, tem e-commerces, tem contabilidade, tem empresas de marketing, tem empresas de rastreadores, tem multinacionais no ramo de alimentação animal, tem empresas nacionais e internacionais, né? Ela tem um capital internacional que é voltado com defensivos agrícolas, tem empresas de drone, tem arquitetura, tem consultórios médicos, né? Aí tem coluna, tem neurologia, nossa, aqui no Praça Capital tem, que mais? Teve gabinetes de deputados. Teve, não tem mais. Não tem mais. Tinha um gabinete aqui do pessoal ligado ao PL. Uhum. É o partido. E que mais? Nossa, aqui tem muita empresa grande. Tem empresas tem transportadoras com segmentos fechados, né? Não igual o nosso que é aberto, mas tem outras transportadoras. Tem empresas ligadas à genética animal, à criação animal. Tem consultórios odontológicos. Lembrei de um transporte que acho que você nunca fez. Eu vim do sítio, né? E a gente tinha uma central de reprodução equina. E você nunca transportou sêmen de cavalo, né? Na verdade, a gente... Falou de genética. A gente, na verdade, a gente enviou aquele tambor, né? Para os Estados Unidos, para que fosse coletado lá e trouxessem para cá. Então você já fez também.
Mais ou menos, né? Só o tambor mesmo, Só o não tambor. teve, não tinha, mas deu um trabalho. O Porque tambor de até você, nitrogênio. porque até você esgotar o hidrogênio, e aí você tem que esgotar e não tem que esgotar ao mesmo tempo, porque você não pode deixar totalmente Senão ele vazio. trinca. Nossa, então é complicado. Você Massa. sabe a dificuldade que é. Então você tem que pensar também na questão do produto em si, né? Tiagão, a gente faz sempre uma pergunta para os convidados aqui, por se tratar de um canal de marketing digital. O principal conteúdo que a gente trata é como fazer anúncios, como vender usando a internet. A gente abre a oportunidade dos nossos entrevistados de fazer uma pergunta. Geralmente, eu é quem faço as perguntas. Nessa hora, a gente inverte. Se você pudesse fazer uma pergunta dentro dessa área do digital, de uma dúvida ou de alguma coisa relacionada ao teu negócio, o que é que você gostaria de saber? Então, é muito boa, porque é uma das brigas que a gente está tendo hoje, né? Que a gente entende muito da logística e pouco do marketing digital. Qual seria o melhor passo ou o primeiro passo para que a gente começasse a ter mais visibilidade? Tá. Ou regional ou a nível nacional? Primeiro passo dentro do teu negócio. A gente sempre fala de Google, meu negócio, tal, aqui, mas eu acho que no teu negócio é um pouco diferente, porque como você tem um público específico aqui dentro do condomínio, que já é o teu público, né? Esse pessoal precisa entender tudo que você faz, porque provavelmente eles não entendem o que você faz. Eles abrem a porta, pegam uma encomenda, fecham a porta. Eles não sabem quem é o Thiago, não sabem as transportadoras que você opera e qual é a tua rotina. Então, o que eu faria? Eu faria tipo um vlog no formato de Reels no Instagram, fazendo vídeos de dia a dia, de coisas do dia a dia. Tipo o caminho de uma correspondência, sair de uma sala. Então, um envelope, uma câmera aqui assim em cima do envelope, e você abrindo a porta, o teu funcionário pegando, saindo com aquele troço andando, indo para a central, colocando na central, indo para o malote, o cara do correio passando para pegar, para ir mostrando essa dinâmica de entregar e de enviar mercadorias e coisas, principalmente quando tem coisa estranha, mandar um carro para fora, receber uma encomenda de tamanho gigante ou de micro encomenda, ou a história de alguém que está esperando um negócio que não chega e aquilo ali é meio vida ou morte, está em cima do horário, aquela urgência e tal, criando esses conteúdos em formato de Reels. Então são vídeos que tem que ficar com 1 minuto e 30. Eu usaria esse mesmo vídeo no TikTok e eu começaria a postar conteúdo do seu dia a dia no TikTok e no Reels do Instagram. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, mostrando essa dinâmica. Isso vai fazer com que as pessoas que estão aqui em volta vejam o que você faz. E como forma de estimular isso, rodaria um anúnciozinho no vídeo que performasse melhor, com um raio de 1 km em cima da Praça Capital só. Então daí você vai fazer com que todo mundo que está aqui dentro e que estiver no Instagram veja aquele conteúdo seu de entrega, usando os símbolos das transportadoras que são fácil de reconhecer. O símbolo da FedEx o cara reconhece por causa do filme. O símbolo do Correio o cara sabe o que é. O símbolo do Mercado Livre o brasileiro sabe o que é. Então, para conectar essas grandes marcas com a tua empresa, dizendo que você é o elo dentro dessa estrutura aqui, eu faria essa produção em vídeo, e isso parece uma bobeira. TikTok parece coisa de criança, mas já foi, já não é mais. Então, a rede que eu tenho mais retorno de cliente novo chamando porque assistiu um corte de um vídeo desse é o TikTok. Então, eu usaria a ferramenta aí para fazer um dia a dia do meu negócio, gravando todo dia um videozinho assim de 1 minuto, rapidão. Saiu para fazer uma entrega, saiu para ir buscar um troço, o carro do correio chegou, o carro do correio saiu. Todo dia vai ter uma história para contar e vai criando esse contexto sem quebrar sigilo de ninguém, sem falar nome de ninguém, mas e quando for para entregar numa sala, fazer simulado, né? Criando esse contexto da dinâmica do seu dia a dia, porque isso mostra para o mundo que você faz, não custa nada, você faz com o seu telefone e as pessoas vão entender.
quando ela tiver uma dificuldade para mandar um troço para fora, mandar um carro, ele não vai ficar pensando como é que ele manda o carro, ele vai ligar pro cara que manda carro, entendeu? Sim. É uma dificuldade que a gente tem, porque como a gente tem um leque muito grande. A outra coisa que você falou, eu acabei de lembrar do que a gente mandou larvas. Larvas Larva? vivas. Larva viva. Para estudo, para análise. Então, a gente pegou aquelas amostras ali, como que envia isso daqui? Mas aí a gente foi buscar a orientação, né, para transporte, né, a questão de sobrevivência delas, tudo. E graças a Deus deu tudo certo. Mas como a gente tem um leque muito grande, então a gente acaba tendo essa dificuldade, né? Porque a gente faz transporte rodoviário, transporte aéreo, correios convencional, internacional, importação, exportação. Então a gente tem um leque muito grande para que a pessoa não fique correndo atrás, caçando. Seja solução mesmo. Seja solução. Então a pessoa liga, Thiago, preciso resolver. Então a gente vai atrás da melhor possibilidade para a pessoa. E enviar coisas, trazer, então... O pessoal do e-commerce, a Praça Capital é um bom lugar para o cara se hospedar, para ter a empresa dele, o escritório dele? Do e-commerce, em relação à questão de segurança, a questão de visão ou um ponto para que alguém queira conhecer, é muito legal. Mas é como a gente sempre dá um toque pro pessoal dentro do Praça Capital, que assim, o público interno é limitado. Sim. Mas a gente tem a questão de que a segurança aqui é muito boa. Então, para você tem que ter uma via de mão dupla. Tanto você trabalha aqui interno ou externo. Explora fora. Explora fora e traz para interno. cá. Massa. Tiagão, obrigado pelo tempo, pelo papo. Eu sei que a tua vida é uma loucura, uma correria. Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. E que você que está aí no condomínio, está precisando mandar alguma coisa para alguém, receber alguma coisa, saiba que funciona, é massa o trabalho. Aquele problema de para onde que eu vou mandar o meu troço do Mercado Livre não existe, você pode mandar para cá que vai chegar. O trabalho do Thiago realmente é muito legal aqui no condomínio. E se você está procurando um lugar para botar a tua empresa, para ter o teu negócio, pensa nessa possibilidade aí. Valeu, pessoal!